Então, na última aula, a gente começou a ver um pouquinho da legislação, né? Como é que funciona a relação, né, das funerárias com o público, com o auxiliar, o agente de agente funerário, com o tanatopraxista. E aí, hoje, a gente vai ver a lei pura, ou seja, a gente vai ver quais são, né, justamente da Anvisa, essas orientações técnicas para o funcionamento de estabelecimentos funerários e congêneres. E aí eu pergunto para vocês, o que seriam estabelecimento funerário? A gente já sabe, né? Mas o que seria um congênere de um estabelecimento funerário? O que vocês acham? Alguma ideia? Eu não faço a mínima ideia, professor. A gente não tem... o estabelecimento funerário, o que é? A casa funerária, concorda? E às vezes a gente tem o local, por exemplo, onde é velado. Onde é velado é o estabelecimento funerário? Ali não, ali é só a capela funerária. Então ele fala dessa parte, porque necessariamente a mesma empresa ela vai ser casa funerária e vai ter a capela dela? Sempre acontece assim? Sempre a mesma empresa? Sim. Não precisa ser. Não precisa ser. A empresa pode terceirizar, né, o velório para outra capela. Inclusive, uma funerária, né, a pessoa pode escolher também não fazer o pagamento da capela e escolher, por exemplo, a capela municipal, né, da cidade, que é gratuita. Então, isso pode acontecer. Então, o estabelecimento congênere é tudo aquilo, né, que vai preceder o cemitério. Então, se existe, por exemplo, locais de venda apenas de caixão, né, isso aí também pode ser considerado um congênere. Bom, Professor, oi. aqui em Teleno que eu escutei um comentário de que seria proibido fazer velório em residência. Será que isso procede? Que seria proibida pela vigilância sanitária no Paraná Em inteiro? épocas de Covid, sim. Ah, sempre de Covid só. Isso, só na época do Covid. Fora dessa época, é permitido, Entendi. tá bom? Então, essa aqui é a cara, né? Eu vou mandar para vocês depois, eu não mandei ainda. Vou mandar para vocês essa referência técnica para o funcionamento. Então, é justamente, né? Essa referência, ela não é uma lei. Que fique claro, não é uma lei. Mas ela é uma referência, ou seja, que tem orientações importantes para serem atendidas em caso que, né, no caso, por exemplo, aqui em Curitiba, como tem uma lei bem extensa, e aí a Cris, não sei se ela vem hoje, que ela ficou de trazer para a gente, a Cris está aí já? Não. Cris não está. De trazer, né, a lei do município, a lei que rege o serviço funerário. Então, essa referência aqui, ela foi utilizada pela Prefeitura de Curitiba para esmiuçar, para falar tudo que o funerário pode ou deve fazer. Tá? Então, aqui, ó, a presente orientação técnica seja observada na normatização e fiscalização sanitária do estabelecimento funerário e congênere situados em estados e municípios que não possuam legislação específica. Então, no caso de Telêmaco, por exemplo, que eu não encontrei, utiliza-se, né, essa referência aqui. Sempre que não tiver, a gente vai utilizar essa referência aqui. Então, as definições que tem aqui, né,
nessa referência, elas foram tiradas da RDC, né, da Resolução da Diretoria Colegiada da Anvisa, número 68 de 2007. Então, aí fica para vocês pesquisarem, porque cada uma, inclusive a Classificação Nacional de Atividade Econômica e a literatura técnico-científica, ela é muito abrangente. Então, eu não trouxe aqui justamente porque ia demorar demais para a gente terminar a aula e aí eu estender, né? A gente ainda tem que falar de necromaquiagem, tanatopraxia. Então, essa parte, né, como eu quero dar mais foco para a tanatopraxia e para a necromaquiagem, eu não vou esmiuçar essa parte aqui. Vai ficar para vocês verificarem, tá bom? Pode ser? Mas aí, professor, esse que tá que você deu agora o número 1 das definições aí é para pesquisar, né? Isso, pesquisem essa parte aqui, ó. Todas essas três aqui. RDC 68 de 2007, Classificação Nacional de Atividades Econômicas. Aí não precisa ler toda a classificação, vocês vão ler só da parte funerária. Eu vou trazer um pedacinho dela no final da aula. E a literatura vocês vão encontrando, né? Não precisa também ler tudo de uma vez. Vocês vão lendo pode até o final do curso, né? Ou no decorrer da sua prática profissional. Então, o que são atividades funerárias? Então, a gente está trazendo aqui algumas definições muito importantes. Então, a primeira coisa que foi definida nessa referência é o que são restos mortais humanos, porque é muito importante saber o que é isso para que a funerária possa, né, se estabelecer em relação a esse trabalho. Então, essa remoção, olha só, são as medidas e procedimentos, né, que fazem a remoção, o translado, né, de restos mortais humanos em urna funerária, bandeja ou embalagem específica do local de óbito, né, até o estabelecimento funerário. Então, sempre tem que ter os cuidados de biossegurança, né, para que o ambiente e as pessoas não sejam contaminadas. Nós já tivemos biossegurança? Eu dei biossegurança para vocês? Acho que não. Não dei. Não. Acho que foi dado com a outra professora. Outro professor, mas vocês tiveram. Uhum. Então, usar EPI, usar EPC, né? Contaminação, tiveram. Sim, sim. Tá. Então, toda essa parte, ela é muito importante para mostrar para a gente, né? Quando um agente funerário ele cumpre as medidas de biossegurança, ele está só se protegendo, ele está protegendo o meio ambiente e as pessoas também. Quem é que fornece os equipamentos de proteção individual, pessoal? Quem é que é obrigado? A empresa? Oi? A empresa? A empresa, isso, a empresa. A empresa é obrigada a fornecer o EPI. Não só o EPI, né? O EPC também. Mas é só o EPI que ela tem que fornecer? O que mais que ela tem que fornecer? Ronaldo. Plano de saúde? Oi? Plano de saúde? Não, quase mais importante que isso. Na verdade, as empresas não são obrigadas a fornecer plano de saúde, já que a gente tem o SUS. O SUS é o plano de saúde de todo mundo. Ah, sim. A gente lembra que a maioria das empresas fornece. Uhum. Então, qual que é a coisa muito importante que ele tem que fornecer? Então eu vou fazer uma pergunta assim. Ronaldo, você sabe o que é uma máscara PFF3 ou N95? Não. Se eu desse ela na sua mão, você saberia usar ela? Só ia colocar atrás da orelha, tampando a boca e o nariz.
Então, só que essa máscara, ela tem um jeito certo de usar. E se você usasse ao contrário? Aí poderia pegar algum tipo de doença. Exatamente. Então, o que que é tão importante quanto usar os EPIs? Saber usar os EPIs. Saber quando, saber quanto e saber por que você está utilizando o EPI. Então, no caso, a empresa precisa dar o treinamento. Treinamento. Importantíssimo. E não é um treinamento. São treinamentos ao longo da carreira dessa pessoa. Né? Sempre é reciclagem. Então, quando a gente fala de biossegurança, a gente está falando da biossegurança, ou seja, da segurança da vida da pessoa em relação a contaminantes, né? Dentro da funerária, o que que vocês acham que poderia atacar, por exemplo, as vias aéreas? O pulmão, Tá, as vias aéreas é feita do pulmão, mas o que é que poderia atacar essa via aérea? Os Que a gente líquidos usa... que é feito a tanatopraxia lá. Isso, que é feito na tanatopraxia. Uhum. Então, esses produtos, eles são cáusticos, né? Os vapores desses produtos, eles são irritantes para a mucosa, ou seja, para o nosso nariz, para o nosso pulmão. Então, o que que a gente precisaria utilizar? Máscara. Máscara, uma máscara especial, uma máscara de vapores. Maura, você já viu uma máscara de vapores? Sim, Sim. Existe a necessidade de trocar o filtro dessa máscara? claro, existe. Claro. Então, a gente, sabendo disso, a gente consegue cobrar aquele empregador para que sempre forneça o EPI correto. Beleza? Higienização de restos mortais humanos. Então, é tudo que a gente faz de limpar, fazer antisepsia, para que a gente prepare e conserve, né? Seja para o velório, ou seja para cremação, ou seja para inumação. O que é inumação mesmo? O que é inumação, pessoal? Exumação? Inumação. Ah, sim. É o contrário. O que é exumação? O que é exumação, Ronaldo? Exumação é quando o corpo já foi sepultado e precisa retirar ele novamente para fazer algum tipo de perícia ou destacar ele para colocar outro corpo do lado. Isso mesmo. E qual que é o contrário de exumação? Enterrar o corpo? Inumação. Inumação. Enquanto que a exumação é tirar da cova, inumação é colocar na cova. Tá? Então, higienização. A higienização, pessoal, é a tanatopraxia? Exumação? Não. A higienização Ah, sim. Não. não é. A higienização não é a tanatopraxia. Mas ela vai iniciar o processo, certo? Vai preparar o corpo para que seja feita a conservação. Beleza? Sim. E aí, um dos métodos para conservar esse corpo é o tamponamento. O que a gente tampona do cadáver? Todos os orifícios. Não precisa Não? tamponar todos os Não? orifícios. Aí tá. Quais orifícios a gente precisa tamponar, principalmente? Nariz, boca. Nariz e boca. Acabou. Nariz e boca. Tá? Vagina, ânus, não precisa tamponar. Não precisa, tá? Existem técnicas que fazem tamponamento anal? Sim. Não são técnicas que são utilizadas comumente, tá? Porque depois que se faz o tamponamento inicial, depois que se faz toda aquela constituição das vísceras, esse tamponamento anal, esse tamponamento retal, ele já não é tão necessário, então
tão, como direi, requerido, né? Então, você não precisaria, depois de realizar a parte de dentro, a somatoconservação da cavidade abdominal, você não necessariamente precisa fazer o tamponamento anal, tá? O retal. Mas precisa fazer da boca e do nariz, certo? A boca e o nariz, eles têm alguma coisa em comum? Sim, Tem, não tem? Então, sim, tem. aquela parte lá de trás da nasofaringe é onde sai tudo. Então, o que é que você tamponaria primeiro, a boca ou o nariz? A boca. A boca. A boca. Então, tampona a boca, certo? Porque aí você faz o primeiro tampão e depois você tampona o nariz para fazer uma vedação melhor, tá? Professor, em até que altura vai esse tampo? Oi? Aí, até que altura vai esse tampo? Ele vai profundamente até a garganta? Geralmente a gente vai até a garganta, né? Até onde a pinça alcança, geralmente a gente faz. E aí vai colocando, né, para a boca toda permanecer com algodão. É que até hoje eu estava vendo uma reportagem no site da cidade, teve um senhor que se afogou com um pedaço de carne. E Uhum. daí ele ficou 40 minutos acordado, daí foi socorrido e o pessoal do SAMU reanimou ele. Daí foi internado, ele chegou a falecer no hospital. Só que daí estava a reportagem lá que ia enterrar ele às 14 horas hoje, por causa que ele estava com muito sangramento. Sangramento? Sangramento. De quê? Na reportagem não indicava o que era, só falou que ia se reportar às 14 horas devido a muito sangramento. Uhum. Mas ele engasgou? Engasgou um pedaço de carne. Isso foi quando? Ontem, Ontem. E aí hoje ele morreu. morreu hoje. Uhum. Olha, pode ter acontecido várias coisas. Uma delas é que se ele teve uma parada cardíaca e foi ressuscitado, pode ter tido quebra de costela, por exemplo. Eu já vi acontecer várias vezes, né? De a gente ter que fazer o atanato com as costelas do cadáver quebradas, né? Ah, Então a gente não pode abrir para arrumar. E quando a pessoa, inclusive, opta por não fazer a tanatopraxia, esse sangramento ele pode, se não for feito o tamponamento adequado, principalmente, ele pode retornar. Então, é esse perigo de muitas vezes não fazer ao menos o tamponamento. Tá? sim. Conservação de restos mortais humanos. Então, tudo, o que é um resto mortal humano? O cadáver, de uma forma geral, né, ele inteiro ou em partes, é um resto mortal. Então, isso aí, né, se a gente quer fazer, por exemplo, um velório, é necessário que a gente faça um tratamento químico nesse cadáver, que a gente já tem, né, já conhece como tanatopraxia, para que se aumente, olha que beleza, para que se aumente o tempo, né, de conservação desse cadáver, que ele dure mais tempo do que o previsto inicialmente. Então, os nomes, a gente pode falar de embalsamamento e formolização. A formolização, ela é meramente superficial. Já o embalsamamento, né, ele, apesar de a gente falar de tanatopraxia e substituir o sangue por alguns fluidos, né, que essa técnica faz com que o cadáver possa durar entre 24 a 48 horas, desde que bem feita, né? Ainda a gente tem níveis maiores de embalsamamento, que podem durar até 30 dias, que nem a gente conversou na última aula. Né? E a formolização ela é mais superficial, ela não impede, geralmente, a atividade bacteriana interna, o que, né, pode acelerar aí a deterioração do corpo. Então, a tanatopraxia é o emprego dessas técnicas, né, para conservar os restos humanos.
ou então até a reconstrução e o embelezamento. Então, a necromaquiagem está dentro da tanatopraxia. Se vocês fizerem um curso de necromaquiagem, por exemplo, vocês já estarão fazendo uma tanatopraxia, ou seja, o embelezamento do corpo. Tanatopraxia é obrigatório? É obrigatório fazer a tanatopraxia? Eu acho que não. E se sair do ML? Aí eu acho que sim. A tanatopraxia nunca é obrigatória. Nunca. Nunca. Então, se a família chegar e perguntar, vocês estão trabalhando no ML, por exemplo, a família chega e pergunta para vocês, olha, a funerária está falando que depois que sai do ML é obrigatório fazer a tanatopraxia. Você fala, mentira. Inclusive, na nossa ficha... Oi? Eu digo pelo tempo do corpo, que vamos supor que seria um corpo que fica 2 dias, daí vai para o ML, ele não tem que fazer quando chega na funerária? Não. Isso aí é problema da família. Então, quando a gente fala da tanatopraxia para a família, trabalhando no IML, inclusive tem uma parte lá, quando eles assinam a liberação do corpo, que está escrito assim, também entendo que a tanatopraxia, entre aspas, embelezamento do corpo, não é um procedimento obrigatório e que vai de acordo com a família querer fazer ou não. Né? Em poucas palavras, está escrito isso no nosso termo de liberação. Então, ela nunca é obrigatória, assim como qualquer outra coisa que venha a acrescentar, né, valores ou então pompa nesse velório, como, por exemplo, ornamentação de urna funerária. Então, flor, véu, adorno, qualquer coisa que acrescente valor, né, nesse velório não é obrigatório. Tá? Inclusive, tem aquela lei, sabe a lei dos pacotes? Lembra que a gente antes tinha que assinar? Você assina a internet, mas tem que obrigatoriamente assinar a TV com telefone. E depois de um tempo isso foi quebrado? Então, para as funerárias aconteceu a mesma coisa. Então, o que é que você precisa se você quiser enterrar uma pessoa? O que é obrigatório para você? Só tem uma coisa que é obrigatória. Se você quer enterrar. Caixão? O caixão. O caixão. Se você for cremar, muitas vezes, se você quer fazer um velório, o caixão é necessário. Se você quiser fazer uma cremação direto sem velório, nem isso às vezes é necessário. E quem é que... E assim, e as pessoas que são muito pobres, que não podem pagar as urnas funerárias, como é que eles fazem? O município cede? Oi? O município, no caso aqui, é a ação social. Isso, ação social, então, né, executa uma ordem de serviço, requisitando das funerárias, geralmente a própria prefeitura não tem, né, os caixões, mesmo porque não é uma... Seria uma coisa necessária, né, para diminuir os custos, mas aparentemente o gerenciamento disso fica muito complicado. Então, para que não haja escândalo, para que não haja problemas administrativos e financeiros, eles cobram isso, né? Eles fazem uma ordem de serviço e pagam diretamente às funerárias, né? A prefeitura paga diretamente às funerárias para que forneçam o caixão para as famílias. Então, aí é a parte da assistência social. Então, a necromaquiagem, que é justamente a aplicação de cosméticos, e aí o que entra de cosméticos nessa história aí? O que a gente pode falar de cosmético? Maquiagem? Tá, e quais são essas maquiagens? Batom? Uma base Uma para corrigir a base. cor. Isso, o que mais?
sei lá, se a família autorizar, que eu acho que a necromaquiagem também, a gente tem que conversar com a família a respeito, se quer uma coisa mais pesada, se quer uma coisa mais suave, entra um batonzinho. Mesmo. Tá, tem mais coisas. Porque a necromaquiagem não se resume ao rosto, lembrem disso. O que mais que pode ser? Além do rosto. Vestimenta? Oi? A vestimenta? Roupa? Não ouvi. A roupa? Não. Né? Perfume? Adornos, tipo joia. Perfume? Não, gente, o que mais que a gente faz para se embelezar? Quais outras coisas a gente altera na gente para ficar bonito? As mulheres, principalmente, vai. Fazer uma chapinha? Uma chapinha. Faz uma chapinha, pinta a unha. Isso tudo é necromaquiagem. Ou assistindo aquele filme que o senhor passou lá, que é tipo um documentário, como é que é? Da família lá que trabalha no funerário. Daí eu vi esse Sim, é episódio muito lá. legal, né? Não é muito legal? Uhum. É muito bom. Então, essa maquiagem, ela não é só do rosto, mas ela também é do cabelo e também das unhas, das mãos de uma forma geral, né? Porque imagina se a pessoa muito vaidosa e não gostava das manchas da mão, por exemplo, idosos, né? Que passam inclusive passam maquiagem na mão para não aparecer as manchas senis, né? Aquela mancha de idade. Então, às vezes a família fala, olha, eu queria que fizesse uma cobertura ali de maquiagem para disfarçar um pouquinho as mãos, porque ela era muito vaidosa em relação à mão. Ou então, pessoal, pode ocorrer exatamente o oposto e a religião daquela pessoa não permitir maquiagem nenhuma. E aí? Então você vai pelo menos arrumar, né, aquela pessoa de uma forma digna dentro do caixão. E aí o comércio de artigos funerários, né, porque isso aqui é serviço. O artigo funerário, o que seria um artigo funerário, então? É o próprio caixão, é um artigo funerário. O que mais que pode ser um artigo funerário? Vamos lá, lembrem dos velórios que vocês já foram. Não tem um púlpito onde põe a Bíblia, né? Não tem os candelabros com as velas, né? Os pedestais de vela. Onde vai o livrinho de presença? O livro de presença, exato. Outro púlpito para o livro de presença. A gente pode ter aquela cruz, né? Que vai no fundo, se a pessoa, se a religião dela for condizente com a cruz, né? Que mais? Flores, coroas de flores. Geralmente vai um pano por baixo do caixão com o slogan da funerária. Isso. Também tem o véu, isso também é artigo, né? Então, tem muita coisa que é artigo funerário. E vai da gente, se a gente for trabalhar em funerária, para a gente saber, né, desses artigos. Eu já falei que eu gostava muito de trabalhar em funerária e ganhava muito bem. Assim, se eu fosse recomendar, eu com certeza recomendaria trabalhar em funerária hoje. Eu acho que é uma experiência e um ganho muito grande. Professor, quando um corpo ele vai formal, tem a minha falecida avó, que ela faleceu em 2000 aí em Curitiba. Daí até fazer os trâmites, de chegar aqui em Telêmaco, arrumar para o velório, foi colocado formal, né? Só que nós da família não aguentava ficar do lado do caixão, de tanto que estava forte, chegava a arder os olhos. Não, é mal feito. Mal Foi feito? bem mal feito. Porque Foi era bem um, mal cheiro, feito. era um cheiro insuportável, muito forte, ardia o nariz e o olho. Uhum. O que acontece? A gente vai falar de tanatopraxia nas próximas aulas, né? Que a gente está encerrando o curso, encerra dia 14, né? Então, vai ser o último dia 14, mas até lá a gente vai falar de tanatopraxia. Então, só para adiantar um pouquinho, quando você faz a injeção de formol, na verdade, esses produtos, eles têm que vir prontos, certo?
de um comerciante, de um vendedor já cadastrado, que ele consegue, né? Ele tem lá as características de cada produto vão para cada tipo de necrópsia, para cada tipo de embalsamamento. Então, esses embalsamamentos, eles variam de acordo com quanto tempo é necessário para deixar aquele cadáver. Então, digamos que o rosa para o vermelho é para 24 a 48 horas. Né? O vermelho forte é para mais tempo. E aí existem diluições, inclusive, dos compostos dentro desse produto, que você tem que rediluir. Você não pode usar puro. Você compra o galão, mas tem que diluir. Certo? A mesma coisa vale para um fluido chamado de fluido de conservação de vísceras, onde ele é injetado direto na cavidade abdominal. Esse fluido é o que tem odor mais forte. Né? Geralmente, por mais que a gente dilua também, ele também tem um odor mais forte. Só que, quando você termina de injetar, você faz uma leve aspiração desse fluido, né? Deixa agir por um tempo e faz a aspiração do fluido depois, das vísceras em si, né? E aí você tem que vedar depois com uma tampinha que você cola com super bonder. E essa falta de vedação, muitas vezes, é o que ocasiona o odor muito forte de formol. Então, nesse caso aí, em específico, foi um erro, com certeza, da tanatopraxia, né? Em algum momento, que acabou estragando o velório. Né? A gente, lá em Araçatuba, muito raramente isso acontecia. Muito raramente mesmo. Por quê? Eventualmente a colinha, né, principalmente em dias de muito calor, ela solta. E aí a tampinha meio que pula e o formol ele ou vaza, né, ou então sai o cheiro do formol. Sim. Então, o velório lá, né, que é a honra fúnebre, de acordo com qualquer religião que a gente conseguir pensar, eu já vi de todas as religiões possíveis e imagináveis os velórios, né? Vai demorar o tempo que aquela religião disser que vai ter que durar, certo? Então, a pessoa ou paga ou vai na capela municipal, que na capela municipal, na verdade, tem um tempo máximo, né, para ficar. Ou então na capela particular, que aí, enquanto a pessoa pagar, ela vai ter direito de permanecer com o cadáver lá, desde que a tanatopraxia tenha sido feita para aquelas condições. Não tenha sido, por exemplo, não houve tanatopraxia, você quer fazer 3 dias de velório. Não, calma aí, né? Então, aí a vigilância sanitária baixa lá e todo mundo vai ter que dar explicação. Então, para fazer, por exemplo, o translado de restos mortais, independente de onde ele vem, para onde ele vai, né? Ele tem que ter todo o cuidado da urna, né? Essa armazenagem temporária e para onde é que ele vai, qual que é o destino final desse cadáver. Então, o translado, ele pode ser feito, inclusive, quais vias ele pode ser feito? Todas. Ele pode ser feito via aérea, via marítima, via lacustre, né, que são pelos corpos de água, né, e via terrestre. Só que cada um desses transportes, ele precisa, né, ele existe, na verdade, não é que ele precisa, ele tem a sua regra específica para acontecer. Então, por exemplo, para fazer um translado aéreo de cadáver, independente se ele vai ficar no Brasil ou se ele vai para o exterior, é obrigatório a urna de zinco por dentro da urna de madeira. Além de todo aquela vedação com fita, com papel filme, com um monte de material que vai vedar o odor completamente e que não
não deixe o cadáver sair da sua posição inicial, tá? Mas o restante ele é tão importante quanto, porque se eu tiver um cadáver que tem que transladar de Curitiba a São Paulo, por exemplo, o que eu tenho que esperar que aconteça, né? Se eu for de carro daqui de Curitiba para São Paulo, o que pode acontecer no caminho? O corpo? Com o corpo. Inchar? Ele pode inchar. Quanto é a viagem daqui para São Paulo? Quanto tempo que é? Daí de Telêmaco, vai. Daí Telêmaco e região. Aqui dá para colocar umas 10, 12 horas. Não dá isso. Não dá isso. Calcula que 6 horas. 6 horas. 6 horas. Daqui de Bavi. É o tempo de Curitiba, mais ou menos é o tempo de Curitiba para São Paulo, né? Dá um pouquinho menos, às vezes 4 horas e meia, 5 horas. Não dá. Mas 4 e meia, 5 horas é um tempo razoável para um cadáver, né? Se ele não estiver preparado, então nem se fala. Agora, imagina, porque a gente está falando de uma pista livre. As pistas daí de Tibagi para São Paulo são sempre tranquilas? Aqui, professor, aqui nós cortamos aqui por ventania, daí vai. Você desvia bastante hospedagem, sabe? Porcada aí. Eu sei, só curva aí. Eu vim de Araçatuba para cá, é só e essa. É mais perto também. É bem mais perto. É bem mais perto. Fica perto, mas eu posso enfrentar um congestionamento por causa de obra, por exemplo? Pode, isso aí é. Acidente. Também. Então, sempre tem que ficar preparado o corpo, né? Esperar o dobro do tempo que eu acho que eu vou levar sempre. Então, se eu for preparar um corpo para o transporte de 48 horas, eu sempre penso que ele vai obrigatoriamente tem que durar 96. Então, é sempre assim, para que não ocorra nenhum problema no caminho. Certo? Então, quais são as condições que essa funerária precisa para funcionar? Então, alvará, gente, alvará de tudo. Então, alvará da prefeitura, que aí entra a fazenda municipal, entra a vigilância municipal, vigilância estadual, né? Inclusive, a Anvisa, ela precisa fornecer, né? A Anvisa estadual precisa fornecer esse alvará para que a funerária funcione. Ei, professor, e aquelas pesquisas que você mandou fazer lá de lei municipal? Você conseguiu alguma coisa? Eu coloquei um só o outro, não precisa de pegar lá no serviço lá. O decreto só que precisa de pegar. Beleza. A gente vai falando e aí aí dando tempo a gente discute no final, pode ser? Beleza, então. Então, se esse serviço ele fizer tudo aquilo que a gente espera de uma funerária, tanato, conservação, higienização, tamponamento, ele tem que ter o PGR-SS. Vocês estudaram PGR-SS em biossegurança? O PGR-SS é o lixo. Como é que você descarta o lixo no local correto? Pô, já foi dado, já. Sim. Foi dado, então legal. Então, essa RDC aqui 306, que vocês também devem ler, como é que você separa o lixo de acordo com as características dele? Então, se é um pedaço de plástico, por exemplo, eu tirei lá uma seringa e aí eu vou jogar o plástico fora. Qual tipo de lixo que ele é? Qual tipo de lixo seria? Deve ser verde. Oi? Verde. Azul, é o reciclável. Verde. Né? Papel toalha usado. Lixo comum. Qualquer coisa que possa ser contaminante. Lixo branco. Se não for pérfuro cortante. Se for pérfuro cortante, agulha, bisturi, vai aonde? Lixo amarelo? Na caixinha de pérfuro cortante, que é o amarelinho, ele tem um saquinho amarelo por dentro, né? Mas ele é uma caixinha de pérfuro cortante. Beleza?
Então, a estrutura física de uma funerária, gente, né? Ele não pode, uma das coisas principais é ter uma comunicação com qualquer tipo de casa, né? Ou alguma coisa que não se relacione, né? Algum estabelecimento que não se relacione à atividade. Então, olha aqui. Tá vendo isso aqui? Essa casa aqui é uma funerária. Então, nessa suposta funerária, na verdade, uma funerária completamente irregular, a pessoa morava do lado e na garagem dela tinha um laboratório de tanatopraxia. E ela tinha uma sala onde ela adaptou, né, um expositor de artigos funerários. Então, isso aqui não pode, né? Isso aqui é totalmente irregular, diferente desse tipo de coisa aqui, ó, tá? Que tem um mostruário adequado, uma sala só para isso, tá? Uma sala foi feita para isso, né? Ela é toda adaptada só para isso. Então nós temos a rede elétrica, né, em bom estado e abastecimento de água potável em todos, né, os locais. Tudo embutido para que não exista um risco de incêndio, risco de curto-circuito. Então, o teto ele tem que estar sempre em bom estado e tem sempre ser feita a manutenção e a limpeza desse local, né? E como é que tem que estar o laboratório, principalmente? Olha só, tem que estar tudo com o material, né, resistente, antiderrapante, impermeável e que possibilite a limpeza e desinfecção. Qual que é a diferença entre limpeza e desinfecção, pessoal? Hein? A higienização, né? Os dois, ó, a limpeza é um tipo de higienização. Até onde eu vou com a limpeza? O que que eu uso para fazer limpeza? Para fazer limpeza, eu uso água e sabão. A desinfecção é tirar bactéria, tirar vírus, tirar os bichos. O que é que eu uso para fazer isso? Álcool. Álcool, Álcool, o que mais? água sanitária. Água Para sanitária, também. tá? Então, esses produtos mais fortes, tá? Eu uso para fazer a desinfecção. Então, olha só. Aqui, uma funerária, né? Ela jogava o esgoto dela, né, olha o esgoto, isso aqui é sangue, tá? O esgoto dela era clandestino. Então escorria para dentro do esgoto comum e ia parar nos rios e lagos. Então isso aqui é proibido, gente. Olha só o outro. Funerária em casa de espanto. Tipo, dentro da casa de espanto de um parque funcionava uma funerária. Olha que absurdo. Então, parede, janela, inclusive, né, essas condições de manejo de resíduo, eles têm a sua própria resolução, que deve ser... Tô dando problema, prof. Tô tentando arrumar. Beleza. Aqui daqui a pouco vai chover também, professor. Não é por nada já que entrou no ar. Aqui, Aqui tá daqui a pouco já tá no internato, tá bem feio o tempo. aqui tá bem bonito porque tá chovendo muito. Então, tudo isso aqui, ele deve ser sempre levado em conta, né? A construção dessa funerária deve sempre levar em conta o que você vai fazer. O que você vai fazer? Higienização, tamponamento, armazenagem, conservação. E não pode ter inseto ou qualquer tipo de outro animal que possa entrar nesse local. E esses resíduos, né, tem que ser sempre o armazenamento externo, o mais longe possível do local de trabalho, para que não seja ainda mais insalubre. É obrigatório que exista, então, esses ambientes comuns, ou seja, eu preciso ter uma sala ou uma área, pelo menos administrativa, que é diferente daquela área onde eu estou fazendo atanato, que é diferente da sala onde eu mostro os caixões, os artigos funerários. Eu tenho que ter uma sala de recepção e espera para os atendimentos, né? Então,
a recepção, talvez ela seja uma das coisas mais importantes dentro da funerária. Por quê? É ali que a pessoa ou vai se sentir acolhida ou vai se sentir, né, repelida por esse seu ambiente. Então, eu achava engraçado na funerária que eu trabalhava, que ela tinha um cheiro característico, né, de funeral, que era o cheiro do crisântemo. Por quê? Nos fundos tinha uma sala frigorífica, né, acho que eu já falei isso para vocês, onde a gente colocava as flores. E o cheiro do crisântemo era muito forte, era muito difícil de tirar o cheiro dessa área, mesmo com, né, os melhores bom ar ali não funcionavam, né? Então a gente tinha que explicar para a pessoa que aquele cheiro não era de propósito, é por causa das flores, tá? Então os sanitários, né, sempre separado por sexo, isso é obrigatório. Tem que ter sempre, agora é obrigatório também, o sanitário com acessibilidade. Se você não tiver um sanitário separado para cadeirante, né, pelo menos que exista nos sanitários comuns aquelas barras de acessibilidade. Tem que ter um DML, né? Eu coloquei 2 vezes aqui, perdão, gente. Tem que ter o DML, ou seja, o depósito de material de limpeza, e as condições de manejo de resíduo, ou seja, você tem que utilizar não só o ambiente separado, uma casela separada, né? Uma casa onde você vai deixar esses resíduos, justamente onde não haja o acesso de animais, onde não haja não possa molhar, né, o tempo não consiga agir. Por quê? Quem é que faz a retirada desses resíduos? Quem é que faz a retirada dos resíduos contaminantes? Aqui em Ortigueira, nos resíduos, nos lixos hospitalar, é uma empresa de fora que vem 2 vezes na semana. A maior parte são empresas terceirizadas, né? Porque muitas vezes não vale a pena para a funerária, né, fazer esse serviço, porque precisa de licitação ambiental, precisa de um monte de coisa. Inclusive, como a maior parte do tratamento ele é de incineração, teria que ter um incinerador do próprio lixo com controle de poluentes. Então, isso aí sai muito caro, né? Então, vale mais a pena contratar uma outra empresa para fazer o manejo do resíduo. Então, precisa existir sempre, né, uma sala de comércio de artigos funerários. Então, ela pode ser tanto um mostruário quanto uma guarda. Como é que funcionava lá em Araçatuba também? Nós tínhamos 3 níveis, na verdade, de guarda. Então, nós tínhamos o galpão central, onde todos os caixões, todos os itens novos ficavam lá guardados. Então, se eu tinha, por exemplo, um pedestal, um suporte de coroa, né, um suporte de cruz, os candelabros novos, ficavam todos lá. Os que nós íamos utilizando, eles ficavam na própria funerária, no mezanino. Então, dali, se precisasse, né, colocar no mostruário central ali, né, no mostruário onde a pessoa pudesse visualizar os produtos, a gente já retirava e já colocava ali. E o próprio mostruário, né, que nesse exemplo aqui, ó, eu dei esse exemplo, né, e tem aquele que eu mostrei para vocês. Então, a diferença, né, de funerária para funerária, olha só, olha como eu apresento os caixões, né, e olha como eu apresento, né, numa outra funerária. Aqui também, como eu apresento esses itens, esses artigos, né, então o carrinho para transporte, o púlpito, todo aquele suporte de urna, né, o suporte para vasos, o próprio vaso que pode ir flor artificial ou flor natural, geralmente é flor natural. Então, tudo isso aqui, o que ele agrega, o que ele acrescenta no velório? E aí, pessoal?
que é que isso aqui é tudo que o que isso aqui acrescenta no velório? Acrescenta os valores. Valores. Isso é importante para a gente? Sim. Oi? Eu acho que é. Por quê? Ah, Por que é importante isso? bom, porque mostra respeito. Porque o quê? Porque mostra respeito. Tá. Uhum. Para a recepção dos que vai ao velório? Tá, legal. Tá, vocês estão sendo muito emocionais. Qual que é a principal função dessas coisas numa funerária? Você acrescenta valores? Por que é bom pra gente? Cada morte tem um valor, né? Cada conjunto dessas coisas, gente, eu sei, assim, não estou falando friamente, mas estou falando que se vocês forem trabalhar em funerária, vocês têm que entender que essas coisas aqui custam dinheiro, porque é um aluguel, certo? E com aluguel a gente ganha muito dinheiro? Ganha muito dinheiro. Quem aí mora em casa alugada? Eu moro. Né? Para quem mora em casa alugada, para quem aluga as coisas, ou para quem tira uma renda de alguma coisa que é alugada, isso aqui é uma baita, né, de uma vantagem para a funerária. Por quê? Você vai só alugar isso aqui e vai receber um valor. Para o agente funerário, isso aqui significa comissão. Conforme você vai vendendo, né, os artigos, você vai acrescentando na comissão final do agente funerário. Tá? Ah, sim. Eu não tinha entendido a pergunta, professor. Ah, então, acho que não me fiz claro. Então, só que tem uma coisa muito importante. Conforme a gente tem esses mostruários, são locais onde não pode funcionar a higienização, nem tamponamento, nem conservação, e piorou a esterilização de material, né, para os cadáveres. Então, eu não posso, né, ter ali a guarda dos materiais no mesmo local que eu faço a tanatopraxia, porque eu vou contaminar eventualmente esses artigos, certo? E se as pessoas tocam, isso acaba virando uma fonte de contaminação. Vocês devem ter visto lá em biossegurança, né? Fontes de contaminação. Então, sempre locais separados, tá bom? Professor, Oi. eu for organizar um velório aqui da família da minha esposa, Uhum. daí o agente lá no caso lá, ele falou o valor do caixão, da vestimenta, o valor da higienização do corpo. E só que sobre isso desses artigos ele não falou que era alugado, não, porque nem valores ele deu. Isso. Então, aí depende do... Você tinha plano? Sim. Uhum. Então, o plano já vem incluso alguns. Ah, sim. Tá? Então, no plano já vem incluso, ou então, no valor que você pagou, que foi para a capela, por exemplo, né? Isso já está incluso também. O que às vezes tem uma outra coisa que não está incluso e aí você oferece. Então, digamos um velório em casa hoje, né? Que por enquanto está proibido. Então, o velório em casa. O velório em casa, você paga um valor X e isso já inclui essas coisas, esses artigos funerários, né? Esses artigos para velório. E aí você pode acrescentar outras coisas. Então, o que era padrão lá em Araçatuba? A gente tinha como padrão o suporte, o tapete e 2 suportes com vaso. Né? Os suportes para vaso com vaso. O que não era padrão? Não era padrão a bandeira, não era padrão o crucifixo, não era padrão 2 vasos com suporte a mais e nem os candelabros. Então, isso era a mais. Então, sempre tem, né, a coisa do pacote. Gente, é um comércio, não tem o que fazer.
Aquela placa, professor, que anuncia o velório e o horário do sepultamento, ele é pago também, então? Ela é o quê? Paga? Não. Isso é incluso também. Isso é incluso também. Mas depende da funerária, depende da capela, né? Uhum. Porque isso mostra quem são as pessoas e qual horário que elas vão ser, de que hora elas vão ser veladas e o momento do sepultamento, né? Ah, sim. Mas isso aí está incluso, muitas vezes, no aluguel da capela. E aí o serviço é da capela. Uhum. O que não pode, pessoal, o que é que não pode? Não pode ter pensando assim, uma loja de cosméticos pode colocar voltada para fora os produtos cosméticos? Pode ter uma vitrine disso? Sim, pode. Sim. A loja de roupa, loja de videogame, loja de eletrônicos podem ter todas, né, uma vitrine com o seu mostruário para o público. Funerária pode? Você falou que dia, né? Oi? Você falou que dia, parece que não pode. Não pode. Não pode, né? Funerária não pode ter uma vitrine à mostra. Tudo que pode ter na frente da funerária é o nome da funerária, né? E o seu horário de atendimento. Que, claro, geralmente vai ser 24 horas. Ou então vai ter um telefone de acionamento, né? Você sabe o porquê, professor, que não pode? Então, é uma lei antiga que, na verdade, vem de alguns preceitos ainda desse nojo da morte. Então, como nós temos muito nojo da morte, né, não se pode colocar isso à mostra. Essa é a ideia ainda hoje, mas é uma lei muito antiga. E assim, até hoje ninguém quis mudar essa história, né? Uma outra coisa que também dizem, né, isso já não tem na lei, é que as pessoas, eu acho isso um absurdo, né? As pessoas vão tender ao suicídio caso você exponha artigos da morte, que é um troço louco, né? Tipo assim, eu vejo o jornal, né? Eu vejo o da Atena, escorre sangue da minha TV e nem por isso eu mato alguém. Né? Então, Uhum. isso não quer dizer nada, mas é uma coisa muito antiga que ninguém quis mudar ainda. Porque Vamos fazer... Oi, pode falar. agora há pouco tempo aconteceu em São Paulo uma exposição funerária, né? Para as funerárias mostrar o seu showroom. Isso, diferente, porque assim, aí é um local fechado, né, onde só as funerárias, né, elas elas mostram, né, a tecnologia e os artigos novos para tanatopraxia, para funerária, né? É como o encontro de carros tunados. Sim. Então Uhum. essa aí é um encontro fechado mesmo, né? Uhum. Pessoal, vamos fazer 10 minutinhos, a gente já volta, pode ser? Claro. Pode ser. Beleza. Nós tínhamos o aumento, né, do fluxo, e aí sim a gente utilizava a outra mesa, ficava um pouquinho apertado, mas a gente conseguia se virar. Então, as especificações, né, quais são as especificações de uma sala tanatológica? Então, ele tem que ter um sistema mecânico de exaustão. O que é um sistema mecânico de exaustão, gente? É um ventilador mecânico mesmo, né? Ele funciona retirando, né, o ar de dentro da sala. Vocês estão vendo aqui, ó. São essas exaustões aqui em cima. Então, ele tem que retirar o ar da sala justamente para que aquele formol, né, que é muito tóxico para a gente, ele não vá ferir, ele não vá se concentrar dentro desse ambiente. Recurso para lavagem de mão, então pia, torneira, né, de preferência, né, que você não tenha contato com as mãos para abertura e fechamento, né, dessa pia. Geralmente, ó, no fundo da sala, né, sempre com sabão líquido e o papel toalha. Então, esse é o ideal. Então, tem que ter um lugar para lavar a mão.
Esse aqui, né, é um primeiro mundo de sala de tanatopraxia. Então, vocês estão vendo aqui que as macas são reguláveis, né, diferente dessa mesa aqui, que é uma mesa para pessoas relativamente altas, né, 1,70 m para cima. Quem tem menos de 1,70 m aí? Eu. Então, para vocês que são tititicas, essa mesa aqui seria um problema para fazer uma tanato, né? Porque muitas vezes a gente tem que acessar o interior do corpo, por exemplo, quando ele vem do IML, nós temos que fazer a retirada das vísceras, né? O término da retirada das vísceras para tratamento desse corpo. E aí, com essa retirada, né, você precisa se posicionar de uma certa forma que o cadáver fique mais baixo, porque é um serviço pesado. Então, nessa situação, né, as pessoas mais baixinhas, elas vão ter muita dificuldade. Mesma coisa para as pessoas muito altas. Quem tem mais de 1,80 aí? Ninguém? Alguém que tem mais de 1,75? Não? Então, o pessoal está na... Oi? 1,70 no Deu máximo. 1,75. 1,75. Então, está na média ali, né? Essa bancada seria o ideal para a gente trabalhar. Tem 1,76. Então, essa bancada aqui é a ideal para a gente trabalhar, né? Ela não força a coluna nem para cima nem para baixo. Já as meninas aí com menos de 1,70 m, elas teriam que utilizar uma banquetinha, né? Eu uso muito a escadinha. A escadinha, né? Tem que ser Não utilizado. alcanço o suporte de soro, não alcanço nada. Não tem que... Só tenho 1,5 m. 1,5 m? 1,5 m. Olha só, tamanho da minha Cresci mãe. só 1 metro. Olha só, tamanho da minha mamãe. Minha mamãe tem 1,52 m, calça 33. Eu calço 34. Pesa maior que da minha mãe. Então, todo o material, né, todo o ambiente, ele tem que ser feito de material liso e impermeável para justamente possibilitar a limpeza e desinfecção constante. Então, quando é que você faz a limpeza e desinfecção? Toda hora, né? De preferência a limpeza concorrente. Então, você terminou um cadáver, você limpa a bancada e ao final do expediente, né, você entrega o plantão, por exemplo, né? Você entrega todo o ambiente limpo. Então, as mesas de tanato vão ficar limpas, o chão vai ficar limpo, as paredes. Gente, as paredes. É muito importante limpar a parede, né? Quando eu cheguei lá, as paredes eram um pouquinho sujas. Então, quando eu comecei a lavar as paredes, o pessoal percebeu que espirrava muito sangue na parede. Espirra mesmo. Tem que ter um vestiário, né, separado para homens e mulheres e também escaninho, né, de preferência separado, né, dentro dos banheiros para chuveiro. Então, se acontecer algum acidente, por exemplo, você tem que ter aquele chuveiro e os lava-óleos dentro do local de trabalho, mas você tem que ter também o chuveiro próprio para tomar banho. Então, antes e depois, né, ou então depois, pelo menos que você terminou o expediente, para você não ir, né, contaminado para casa. Isso aqui é muito difícil de ter. Mesmo no IML, a gente tem a sala, né, mas não tem o funcionamento dessa sala ainda. Então, é uma sala para higienização e esterilização desses materiais. Nós temos, inclusive, a autoclave, mas nós não temos os recursos necessários para começar a fazer o funcionamento dessa sala. Tem uma pia, tem uma bancada, inclusive é separado fisicamente, né, da parte limpa, mas nós não conseguimos fazê-la funcionar por uma série de motivos. Então, sempre também esse outro setor, ele é sempre restrito, né? Ninguém mais deve entrar lá por conta de material perfluorocortante, material contaminado, né? Então, tem que ter uma pia para lavagem de mãos, né? Sempre que você não possa ter contato com as mãos, e o sabão líquido, a mesma coisa, né? E a toalha, o papel toalha para secagem das mãos. A bancada, então, também de material liso, impermeável, para higienização do equipamento, do material e da própria bancada.
E o tamanho, né, das coisas tem que ser compatível com aquilo que você vai higienizar. Por exemplo, nós temos lá no IML uma, uma, uma tesoura de poda, né? Na verdade, o nosso costótomo, ele é bem grande, então nós temos que ter uma pia bem grande para fazer a higienização desse material. Senão, de nada adianta, né? A maioria das funerárias teria que ter, mas não são todos que têm, todas que têm, né? Então, essa câmara frigorífica, ela precisa existir para que, caso, por exemplo, você tenha que adiar o velório, né? Você tenha tempo suficiente, você tenha conservação suficiente para não deixar esse corpo em mau estado. Então, essas são as geladeiras de dentro do IML, tá? Então, para vocês verem que naquela situação anterior que a gente tinha já não existe mais. Hoje nós temos 114, né, gavetas individuais, certo? Cada uma é para um corpo. E elas são autolimpantes. Então, tá vendo esse tubinho aqui em cima? Isso aqui, você aperta o botãozinho verde e ele limpa o conjunto de 6. Vocês estão vendo que tem duas maçanetinhas juntas, né? Então, essa central aqui, ela manda os comandos para o refrigerador que tem dentro, né, no meio aqui dessas duas portas, e refrigera 6 gavetas ao mesmo tempo. Então acabou, né, saíram todos os cadáveres dessa geladeira aqui, aciona o botão verde de limpeza e faz a limpeza completa automatizada da geladeira a partir do produto, né, sanitizante que tem aqui em cima. Então isso eu acho que não é uma realidade nas funerárias, isso é um problema bem grande, porque caso você precise, né, conservar o cadáver antes ou depois da tanatopraxia, ela simplesmente não vai existir. Esse modelo de gaveta não é o ideal, né, para funerário, eu imagino. O modelo ideal é aquele geral. Gente, só um minutinho. Ela é a minha agora? É. Não. Olha o tamanho dela. Tá tudo bem? Tá? Hã? Ah, Fernanda, tá vendendo? É da
Oi, gente, desculpa. Um caso de ossada lá em onde? Perto de Pato Branco, Clevelândia. Então, o ideal seria que as funerárias tivessem aquele tipo, né, de câmara frigorífica que ela não é individual, mas onde você entra com um carrinho, né, e ali ela permanece. Então, uma câmara frigorífica maior, tipo um container, assim, né, para que principalmente você não tenha problemas de mudar o cadáver de posição. Às vezes isso atrapalha, né? E você congela aí numa posição que aí depois tem que esperar ele descongelar para ou fazer a tanatopraxia ou fazer o velório. Então essas são as questões maiores. Para fazer translado, então a gente tem que ter os veículos específicos, né, e adaptados para isso. Então aqui a gente tem o suprassumo, né, do carro funerário. Se vocês assistirem aquele seriado, o Ronaldo deve ter visto que os carros funerários deles são lindos. E o que é que tem de interessante naqueles carros funerários? Eles têm um eixo muito longo mesmo. Porque ele tem a parte do cockpit de passageiro, de motorista e passageiros, certo? E mais a cabine para a urna funerária, né? Para o caixão. Então ele é um veículo de 2,5 metros, 3, né? Dependendo do carro, ele pode ter 3,5 metros, se ele for muito grande, se for mais chique, principalmente. Então são carros muito grandes, bem difíceis de dirigir, né? Então, o que é que tem que ter, né? O que é especial desses veículos? Ele tem que ser feito só para isso. Ele não pode ser feito para mais nada. Não pode ser um veículo que se utilize para serviços administrativos, por exemplo. Ele tem que, na parte de trás, principalmente, ele tem que ser passível de lavagem também e desinfecção frequente. Ou seja, você colocou um caixão, tirou o caixão, você vai higienizar e vai desinfectar, né, esse local onde foi transportado. Então, o compartimento exclusivo para o transporte de urna funerária. Então, como é que é o nome disso aqui? É uma fiorino, né? Essa fiorina adaptada, ela não cabe, né, o caixão todo dentro dela. Então, o que tem que fazer, às vezes, é tirar o banco da frente, né? Outros carros, por exemplo, aquela Spin, né? A Spin quase cabe, mas não cabe todo. Então, às vezes, tem que também tirar o banco da frente e o motorista fica exposto, né, ao cadáver nessa história. Então, tem que ter um compartimento só para a urna funerária, ele tem que ser também impermeável e resistente ao processo de limpeza, de descontaminação e desinfecção constante. Ou seja, cada uma dos procedimentos, cada um dos velórios, cada um dos equipamentos tem que ter essa desinfecção. O que não pode acontecer, por exemplo, é esse aqui, ó. Então, o carro está sem manutenção, né? E o que aconteceu aqui foi que o caixão caiu do carro. Imagina uma situação dessa, um parente de vocês, onde o cara foi fazer o transporte do cadáver, né, do corpo do parente seu, e aí caiu. O caixão simplesmente caiu do carro funerário. O velório em si, ele também tem, né, a sua orientação técnica para tamanho. Então, ele tem que ter um ambiente exclusivo, uma área mínima de 15 metros quadrados. Então, olha só, 15 metros quadrados é mais ou menos uma área de 3 por 5. Aqui não tem 3 por 5, mas nem que você queira. O que é que acontece com esse tipo de coisa? Com essas capelas mais simples, né, onde você não tem uma sala de descanso privativa, né, nós temos, então, que a sala de velório é tudo isso aqui. A sala de velório, eles estão falando de uma sala de velório onde não se limita a quantidade de velórios que podem ser feitas. Então, vocês estão vendo aqui
que tem, né, dois nichos para fazer o velório. Então, um do lado do outro. Tem três, na verdade, tem mais um aqui. Na verdade, aqui é a entrada e tem mais um depois do outro lado. Então, isso entra também como 15 metros quadrados. Então, não tem proibição de ser feito o velório nesse espacinho pequeno, desde que exista uma sala de descanso, de conforto, né? Por exemplo, um sofá, né, para as pessoas sentarem aqui. Já outras salas, olha só, isso aqui é uma sala privativa de velório, gente. Tudo isso aqui é uma sala privativa de velório, tá? É uma família só que fica aqui. É mais luxuosa, né? Então, tem local para recostar, né, para dormir, tem sofás por tudo quanto é lado. A sala de velório, na verdade, é essa parte de dentro aqui, ela é bem maior, né, bem mais aconchegante. Tem banheiros, tem uma copa que é gigantesca, na verdade, uma sala de jantar e de café da manhã separada aqui do lado esquerdo. E essa aqui é a foto tirada da recepção, então da parte da frente, né? Ela tirou essa foto aqui. Então, para a direita, bem separado do local, né, onde se come, nós temos lá a parte de refeição, tá? Então, é isso que ele tá falando, sempre de fácil acesso, né? E essa copa, né, ela pode ser anexada, por exemplo, ao próprio restaurante ou ao próprio local onde se faz as refeições, se distribui essas refeições, tá? É obrigatório servir lanche nos velórios? Servir café da manhã, servir essas coisas? Não, Para nós, não é obrigatório. Não é obrigatório. Mas o que é que, se você conseguir vender, isso vai trazer, lucro. né, a sua comissão. Lucro. Cada vez que você vende um café da manhã, um jantar, né, isso agrega também valor. Então, aqui você não vai conseguir vender, né, um jantar, um café da manhã, mas aqui é bem tranquilo de vender um café da manhã e um jantar, tá? Bem tranquilo mesmo. Geralmente, né, o que se faz são pacotes de fechamento. Então, se você fechar essa sala, você ganha ou o café da manhã ou o jantar. E aí fica a escolha, né, da pessoa. Mas o que a gente sabe é que sempre tem, né, invariavelmente nos velórios que a gente vai, sempre tem 2 ou 3 coisas que são de praxe: água, café, biscoito salgado, biscoito doce. Isso aí cria, né, um ambiente de conforto para as pessoas, né? E aí você, né, se você for agente funerário, não sei como é que foi a experiência da Cris, mas você, como agente funerário, às vezes se vê colocando biscoito no pote a cada 5 minutos, porque tipo, o negócio não para de sair, tá? Então isso é bem comum, sim. Realmente, é o tempo todo repondo. Toda hora você vai lá e repõe o biscoitinho. Aí vem alguém falar que É. acabou o biscoitinho de novo. Deus o livre, se alguém fosse reclamar que estava acabando, tinha que estar atento o tempo todo. Uhum. Chá também, né? Tem que ter. Isso. Tinha opção de chá, café, Água. mas de vez em quando um refrigerante. Ó, chique. Mas era, como diz, era escolhido a dedo, né? Então, Uhum. Bom, então, existe nessa questão do translado, principalmente, né, a fiscalização, controle e fiscalização sanitária, né, desses translados. E aí vocês estão vendo aqui algumas informações importantes né, alguns conceitos importantes, na verdade, que eu quis trazer. Mas nessa disposição, ele vai mostrar para a gente quais são, por exemplo, a definição de translado aéreo, de transporte terrestre, de porto, de aeroporto. Então, ele vai trazer uma série de definições. E aí ele traz essas aqui que tem bastante a ver com a gente, né? Então, o que seria conservação de restos mortais humanos? O que seria isso? Gente, como é que eu faço conservação de resto mortal humano?
Aplicar o formal, professor? Por exemplo, fazer o quê? Fazer Tanato? fazer tanato. Conservação de resto mortal humano, um exemplo é a tanatopraxia. O que é o cadáver? Pessoa que faleceu? Oi? Pessoa que faleceu? Não entendi. A pessoa que faleceu? O senhor que faleceu. Então, o cadáver, certo? É a pessoa sem vida, né? O qual ele não é beneficiário de nada, mas ele é um produto, lembre-se sempre disso, né? Ele é o produto final do beneficiamento que nós vamos fazer nele. Então, qual que é o beneficiamento? Tanatopraxia, necromaquiagem. Isso aí é o beneficiamento do cadáver, tá bom? Cinzas. Que são cinzas, gente? Quando crema o cadáver? Então, as cinzas, né, elas vêm da cremação. Mas o que elas são? Elas são basicamente a, as partículas, né, sólidas que são pulverizadas após o ato da cremação. O que é muito importante quando a gente está lidando com cinzas? O que é muito importante? Usar o quê? De EPI? Uso de Máscara? EPI. Máscara. Então, o uso de EPI. Máscara, touca, óculos. Por quê? Para você não ter a sua via aérea, os seus olhos ou o seu cabelo exposto a cinzas. A cremar, então, o que é cremar? Cremar, então, vai ser o ato, né, de reduzir o corpo humano a cinzas. Tudo bem? A altas temperaturas. E esse quem faz mais é só rico, né, professor? Oi? E esse quem faz mais é só rico, né? Pobre geralmente é terra mesmo. Na verdade, olha só, eu preciso falar para vocês. Quem devia cremar era todo mundo, porque sai muito mais barato. É? Se você é pobre, que nem eu, Isso é verdade. você deve cremar. Você não deve enterrar, porque cremar é muito mais barato. Se for pensar no custo a longo prazo. Enterrar é para rico. Porque, ó, para enterrar, você tem que ter o caixão, certo? Aí o caixão, né? Se você for rico, você vai escolher um caixão pistola, né? Um caixão da hora. E aí você não tem um terreno, você não tem um local, né, de sepultamento lá no cemitério, tem que comprar. Ou então alugar, que é pior ainda. Vai ter que comprar e pagar né, de mil formas. Só que você não paga, né? Depois que você termina de pagar o terreno, você dividiu lá em milhões de vezes, a gente dividia até em 36 vezes, era muito engraçado lá em Araçatuba. Depois que isso acabou, você ainda paga a taxa de manutenção. Depois de quanto tempo o corpo tem que ser tirado de lá? 5? Ele precisa ser tirado de lá depois de... Ele 5 anos. pode, na verdade, ser tirado depois de 3 anos, né? Mas ele tem que ser tirado se, por exemplo, 5 você anos. comprou... Isso, 3 a 5 anos. Geralmente são 3, né? Obrigatória... Ele pode ser retirado depois de 3. Então, os cemitérios municipais, principalmente, onde não se tem covas próprias, né? São covas temporárias, você pode deixar o cadáver lá 3 anos. Mas eu Depois não tem que sei hoje que te lembro, professor, mas há 10 anos que meu avô faleceu, um apartamento de 3 andares aqui, te lembro que estava R$ 1.050. Então, barato, muito barato. Há 10 anos no caso, não Barato sei mesmo. como tá. A gente vendia lá em Araçatuba o de 3 andares a 9,5. Nossa. 9, isso há 3 anos. Professor, isso porque aqui subiu o valor. Aqui hoje está custando uns 1.500.
Nossa, muito barato, pelo amor de Deus. Aham, é um apartamento de 3 andares que é 1.500. Daí você paga parcelado em 10 vezes. Bem baratinho mesmo. Aqui em Então, só Ortigueira que é é um muito só, por desvantajoso. 1.500. Né? Então, é muito desvantajoso, porque você vai ter que pagar tudo, depois tem que pagar manutenção. E aí, imagina que lotou o seu apartamento. O que você vai ter que fazer? Aqui, geralmente, se o seu cadáver já passou, já dá para fazer limpar os ossos e deixar dentro do saquinho. Faz isso e enterra o próximo lá e joga o osso em cima. Beleza. Aí você joga o osso em cima, aí você vai jogando o osso em cima, osso em cima, osso em cima. O que você vai ter que fazer uma hora? Daí, uma boa dica. Aí você tem que cremar. Aí você vai ter que cremar. Depois que você pagou um monte de taxa, pagou a manutenção, pagou o caixão, a beça, aí você vai ter que cremar. O que é mais barato, cremar ou enterrar? Na verdade, cremar, tá? Porque cremar é uma vez só, né? Paga uma vez só. Nunca mais você paga nada. Se você quiser pagar alguma coisa, vai pagar o aluguel da estante lá no cinzário. O crematório, né? Que tem um crematório que é anexo ao cinzário. Então, né, você pode, se você, né, tiver muito dinheiro, você também pode colocar ossada no ossuário. E aí é uma coisa separada, né? É vertical, assim, é bem legal. Mas aí, né, tem que ter muito dinheiro para gastar. Eu, sinceramente, morreu, cremou. Tem mais conversa, tem mais gasto com nada. Qual que é a Vou média de dividir uma lá os. Professor. Oi? Professor. Diga, Cris. Pode falar. Pode falar. Ronaldo, você queria Não, falar? então, fazendo uma comparação assim, hoje você não vai achar um caixão por menos de R$ 1.800. Só. Não acho. Muito E qual que é a difícil média do valor da mesmo. cremação, professor? Lá a gente cobrava 3,5. Mas eu acho que hoje está entre 5 e 6. Porque está mais procurado, né? Quanto que era, Cris, quando você trabalhava? Quando eu trabalhava era 3.200. Bom preço. Preço ótimo. Preço ótimo para cremação. Aqui em Curitiba é um pouquinho mais caro. Tem que procurar em funerárias ao redor para fazer cremação, para sair mais barato. Bom, embalsamamento já falamos, certo? Aquele preparo mais elaborado, né? A tanatopraxia, então, é um tipo de embalsamamento. A formalização já falamos. A inumação já falamos. Tanatognose, então, a tanatognose, ela é o estudo da certeza da morte, né? Naquele local. A urna funerária. Quais são as urnas funerárias? Que tipo de urna funerária vocês têm conhecimento? 3 tipos. Quais são? Essa eu não sei. Ah, por favor. Claro que sabe. A gente acabou de falar. Não, aquela que tem uma curvatura no meio aqui, bem onde ele coloca as mãos. Daquela. Não, a urna funerária é o caixão. Sim. Isso é uma urna funerária. Certo? Uhum. Qual que é a outra? A de cinzas. A de zinco. A de zinco ela é igual a de madeira, não importa. Porque divide entre corpo inteiro, cinzas e ossos. Uhum. Então, as cinzas, elas vão num cinzário. Os ossos vão no ossuário e o corpo inteiro vai no caixão. Então, são esses 3 tipos que a gente tem. Certo? Então, não tem outros tipos de urna. O que se faz, por exemplo, com pedaços? Pedaços geralmente são enterrados, né, com a receita médica. Acima de 50 centímetros, né, professor? Oi? Acima de 50 centímetros, né? Se for uma mão, por exemplo, apenas a mão, você pôr a mão,
Para onde vai isso? Então, daí foi o que a professora explicou para nós na outra aula, que acima de 50 centímetros ele é enterrado, como se fosse um corpo inteiro normal, diz ela. E se for só um membro que seja a menos de 50 centímetros, e daí tem que armazenar que tem uma empresa especializada que vem retirar isso. Ela mandou a bibliografia para vocês? Oi? Mandou os slides? Não, é só um comentário só. Então, 50 centímetros, cara, 50 centímetros, ó, é uma régua, tipo assim, ó, é uma régua da quase 2 palmos. Se for mão, pedaço de membro, gente, é acima de 10, de 5 a 10 centímetros. Assim, para enterrar, tem que ser parte inteira. Então, mão, braço, perna, coxa. Essas coisas, geralmente, a gente enterra. Porque é Então, muito mais. foi nessa pergunta que eu fiz para ela, que quando uma perna, uma mão amputada, o que o hospital, no caso, faria, né? Daí, Não, quando ela exatamente. respondeu, acima de 50 centímetros, é todo procedimento, documentação, tudo como se fosse um velório. Você já mediu o tamanho do seu braço? Oi? Já mediu o tamanho do seu braço? Não cheguei a medir. Não. As pessoas pequenas, a Maura, por exemplo, quanto será que ela tem de braço? Se ela tem 1,50 de altura, eu acho que os braços dela não vai ter mais que 50 centímetros de tamanho. Não, não tem. Não tem. E aí amputou o braço, né? Então, a gente precisa rever isso aí. Depois a gente pode voltar nesse assunto e rever, mas eu acho que ela está enganada. 50 centímetros é muito grande. E a gente enterra só a coxa, só a perna, só o pé. Deve ser enterrado, sim. Não, Bom, então, oi. só atualizando, não foi a professora essa que está dando aula online para nós, foi a que deu a presencial aqui. Ah, tá, não, tranquilo. A gente revê, para a gente não ficar com dúvida mesmo. Não tem Aham. problema. Então, no Cadastro Nacional de Atividades Econômicas, aqui no item 916.03, nós temos as funerárias e serviços funerários. Então, o que é que compreende a atividade? Compreende a atividade funerária, mas não o plano funeral, cerimônia, serviço de somatoconservação, remoção de cadáver e aluguel de locais para velório e tumba. Então, olha só. O que é que isso aqui está falando? Está falando que você pode ter um serviço de funerárias que vai envolver atividade funerária. O que é atividade funerária? Vender caixão, vender os serviços. Então, os serviços de higiene do corpo. Planos também. Oi? Planos também. Não entra. Olha aqui no slide, Edson. O plano não entra na atividade funerária. Que pode, né? Por quê? Por que não entra? Porque essas atividades, elas são ou terceirizadas, né? Ou então elas são agregadas ao valor do serviço funeral. A pompa também não. Porque isso vai de cada pessoa. Então, o que é que entra? Olha só. E aí que a gente tem o que é que entra e o que é que não entra. Se eu for falar de somatoconservação, aí eu falo de embalsamamento, somatoconservação, tanatopraxia. Certo? Se eu falar de o que é que não está na somatoconservação? Remoção e exumação, aluguel de local, aluguel de capela, certo? Isso aqui é atividade funerária e serviço relacionado não especificado. Então, onde é que está especificado? No item 96, né, 3/99. Aí sim, a gente tem, inclusive, serviço de necrotério, que é o serviço quando vem do IML, por exemplo, você tem que realizar, né, a questão da retirada das vísceras, por exemplo, para conservar.
Mas não entra, então, a cerimônia religiosa de honras fúnebres. O que acontece é que muitas funerárias acrescentam isso dentro da sua atividade. Tudo bem, meus queridos? Tudo. Bem, Então, até sábado Sim, que vem. professor. Então, aí a gente vai É. ver, vai iniciar a tanatopraxia básica e vamos ver se a gente consegue ver bastante da técnica em si.